Nós vamos estudar aqui em 2 Samuel, uma história que eu acho que é uma das aventuras mais legais que tem no Antigo Testamento. Abra aí a Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel 15. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre os relacionamentos à luz dessa grande história. Uma história entre irmãos, entre amigos e um pai e um filho. É um dos grandes clássicos do Antigo Testamento. E aliás, a questão do relacionamento é muito complexa, porque nós somos extremamente preocupados com o que pensam sobre nós. Nós temos aí uma percepção vaidosa de nós mesmos que é desesperadora. E interessante que existem alguns aspectos que essa nossa preocupação excessiva com a nossa imagem, ela se manifesta, entendeu? Coisas das mais malucas possíveis. Por exemplo, aposto que muitos de vocês já sonharam que saíram na rua, sei lá, ou estavam indo para a escola, para qualquer lugar, e de repente olham para si mesmos e estão na rua pelados. Olha aí quanta gente já sonhou com isso, ó. Eu nem vou pedir para erguer a mão aqui, porque vai ser uma grande maioria. E essa aí tem uma explicação psicológica muito simples. É a nossa preocupação com nós mesmos e um senso de vergonha próprio que nós temos desde o Jardim do Éden, quando o homem se viu nu e ficou envergonhado. Eu tive um pesadelo terrível anos atrás. Sonhei que eu tinha ido pregar, e daí estou pregando assim, olho para baixo, não tem mais nada. E eu estou escondido atrás do púlpito. E você sabe que a nudez na Bíblia é um símbolo do pecado, entendeu? Veja ali em Gênesis, quando o homem se vê nu, é uma simbologia da sua nudez moral, do seu pecado. E aí no meu pesadelo eu fico assim pensando, será que eu saio de trás do púlpito e vou correndo lá para o canto? Se fosse esse aqui de acrílico, estava lascado, né? O ser humano tem uns sonhos absurdos, mas eles revelam algumas coisas a respeito de nós. A nudez tem esse aspecto de vergonha, porque tem essa associação com o pecado. E nós temos uma preocupação tremenda com a nossa imagem, e é por ter uma preocupação tremenda com a nossa autoimagem que nós frequentemente também sentimos inveja dos outros, nos relacionamos mal entre nós. Eu gosto muito das histórias de um camarada chamado Nasruddin. Diz aí a lenda que ele foi um sábio árabe, viveu ali para aquele lado da Pérsia, algum canto daqueles, e tem muitos contos e histórias de sabedoria dele. Diz a história que Nasruddin, no vilarejo dele, ele era tipo um pregador. Na verdade ele era um sábio de uma seita chamada Sufi, e ele falava sempre a mesma coisa, estava há muitos anos ali, o pessoal cansou das pregações dele, e aí já sabiam tudo que ele ia falar, né? Eu, graças a Deus, sou departamental, vou numa igreja, tento pregar bem e vou embora. Coitado do pastor, fica lá o ano inteiro, né? Não chega uma hora que não é novidade. Eu vou embora, cada sábado a uma outra igreja, e aqui, daqui a pouquinho vai terminando meus sermões, também já vou me embora, antes que vocês enjoem de mim. O negócio é sair enquanto ainda tenho sermão para pregar, né? Aí vocês pensam que eu tenho muita coisa, mas na verdade não é. Que assim são os gurus, né? Você pensa que o cara é o cara, mas é só porque ele fica um pouquinho e você não conviveu com ele, daí ele vaza embora. Você fica achando que o cara é grande coisa. Grande coisa é o cara que fica aqui e dá aula para vocês todo dia. Esse sim tem meu respeito, que tem que se inventar todo dia, tem que surpreender vocês todo dia, tem que maravilhar vocês todo dia. Esse tem meu respeito. Mas aí o Nasruddin falava sempre a mesma coisa. Um dia ele chega e diz assim, ele fez uma pergunta retórica, aquelas perguntas que não é para responder. Sabe o que eu vou pregar hoje? E o povo cansado dele falou assim, sim. Ele ficou ofendido. Os caras estavam falando para ele, o pessoal não está gostando mais de você. E aí ele disse assim, sabem? Sim. Aí ele disse assim, gente orgulhosa, vão para casa. Quando aprenderem a humildade essa semana, voltem semana que vem para ouvir um sermão. E aí pegou e largou fora, foi embora, deixou o povo ficou indignado. Passou uma semana, o pessoal voltou para ouvir ele fez a mesma pergunta assim, sabe o que eu vou pregar hoje?
E o povo respondeu: não. Ele olhou para eles assim: gente burra, estou aqui há anos pregando, vocês não aprenderam nada. Vão pensar no que eu ensinei até hoje. Pegou e foi embora. E os caras ficaram indignados com ele, combinaram que naquela semana eles iam chegar ali a semana depois, e o seguinte: esse lado aqui ia responder sim, e esse lado aqui ia responder não. E aí, colocar ele na sinuca de bico, né? E ele chegou na terceira semana e olhou para a galera e falou: e aí, hoje, você sabe o que eu vou falar hoje? E eles responderam: sim, não, não. Ele olhou assim: então os que sabem pregam para os que não sabem, eu vou embora. Caiu fora. Como é que você lida com gente que não gosta de você e tal? Essa aqui é uma grande história para reflexões bem próprias sobre isso. 2 Samuel 15, verso 1 diz assim: depois disso Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para lhe fazer justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei a juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Absalão é um playboy de Jerusalém, rico. O texto ali diz que tinha uma cabeleira que ele cortava de ano em ano, cabelão pesado e tal. Bonito, diz o texto também. E aqui esse detalhe diz que tinha carro. Então o cara era playboyzinho de Jerusalém, né? Claro que era um carro com realmente, literalmente, muitos cavalos ali e tudo mais. Mas era o que tinha. E Absalão, playboyzinho de Jerusalém, tinha seus próprios planos de como a vida devia ser, e sobre como o pai estava atrapalhando a vida dele. Mas essa história aqui, na verdade, começa muito antes disso. Essa história começa alguns anos antes, com as burradas de Davi. Davi, na sua tolice, arrumou um monte de mulheres. Quando ele vai se tornar rei em Jerusalém, já tem uma meia dúzia. E com essa meia dúzia de mulheres, vivendo como um rei polígamo, ao estilo dos pagãos, ele tem um monte de filhos. Entre esses filhos, um dos mais velhos, ou se não me falha a memória, o mais velho, se chama Amnon. E Amnon tem uma meia-irmã chamada Tamar. E essa moça, por acaso, é a irmã de Absalão, que é meio-irmão dos dois. Então você começa a perceber que acontece aqui uma coisa tremendamente hedionda. A história conta que Amnon se apaixonou perdidamente por sua meia-irmã Tamar. A menina era muito bonita, naquela convivência maluca de uma família toda desordenada, ele se apaixona pela meia-irmã. E você sabe que Amnon tinha um primo, é tudo em família essa história aqui, é uma famíliazinha interessante. Ele tinha um primo chamado Jonadab. A Bíblia vai chamar esse cara de homem astuto. É o mesmo elogio que vai dar para a serpente, para o diabo lá atrás. Meu amigo, você anda com gente errada, pode ser onde for. Se você andar com gente errada, nem que seja no palácio de Davi, vai terminar errado, porque gente errada é influência errada. E os dois eram amigos, eram primos, e ele diz assim: olha, você gosta mesmo da moça, então tem uma estratégia para você. E ele faz um plano para o primo dele, e Amnon, que não tinha lá muito caráter, e você me pergunta assim, por que não tinha caráter? Ora, não tinha caráter por causa do mau exemplo do pai.
A essa altura do campeonato já tinha ocorrido o episódio famoso do adultério de Davi e Betseba. O rei já tinha ficado sem moral, e a família foi absorvendo esses pecados do rei, e os filhos foram começando a desenvolver aquela ideia: olha, o pai, o que o pai vai querer me cobrar? Fez pior. Então Amnon colocou sua estratégia em jogo. Ele disse para Tamar que estava doente, e jogou uma conversa mais ou menos assim: ó, eu estou doente aqui, não consigo comer, traz uma comidinha para mim. Gurias, o cara falou que está doente, deixa morrer. É mentira. O cara falou que está doente, deixa que morra. Mas ela, coitada, inocente, ela caiu na conversa do cara, foi lá, ainda preparou uns pães ali, uns bolos, negócio. Ai, mas eu só como se me trouxer aqui, me der na boquinha. Ah, vai, mentiroso. Que conversa mole. Você ouviu uma conversa dessa aí, sai fora. Você é um cara que está querendo dar um golpe. Mas coitada, ela inocente ali na história, foi lá na melhor das intenções possíveis. Quando ela chegou lá, o cara quis pegar ela. Mas não. Olha só que frase que ela vai dizer. Isso aqui é uma frase para vocês, meninas. Ela diz assim: não se faz assim em Israel. E ela diz assim: se você acha que a gente tem que ter alguma coisa, veja que ela nem coloca a questão de serem meio-irmãos, que deveria ser um problema já a essa altura do campeonato. Aí ela diz uma coisa assim, ela diz assim: se você quer alguma coisa, pede para o pai. Agora vem uma conversa com os guris aqui, ó. Escutem aqui um pouquinho, vamos abrir um parênteses aqui. Vocês querem namorar com essas meninas? Então se segurem na cadeira aí, agora conversa com vocês. Vocês querem namorar com essas gurias? Tem que pedir para o pai. Ora, se você não pede permissão para o pai da menina, você não é um homem, você é um pano de ilustração. Você não tem coragem de enfrentar o velho, como é que vai querer sustentar algum tipo de namoro? Você é homem ou um pano de ilustrar? E eu já tive do lado que vocês estão agora. Eu troquei de lado, porque agora tenho filha, e eu não facilito. Esse é meu papel agora, não vou facilitar. Tantos anos investindo, tratando com iogurte, pão integral, granola, aulas de inglês, aulas de piano, de violão, todo investimento, brother. Chegar e entregar para o malandro assim, não, comigo não vai ser fácil. Você entendeu? Então eu estou no meu papel agora, é outro momento da minha vida. Mas eu já estive aí no lugar de vocês. E o meu sogro está me ouvindo agora, tenho certeza que está assistindo o sermão lá. E eu vou contar para vocês qual foi a minha estratégia. Estava apaixonado pela minha esposa, Karina. Eu tinha que pedir para o sogro, né? Então presta atenção aí, para você ver como é que faz. Aí eu fiz um plano. Disse: olha, melhor lugar para pedir a mão da Karina em namoro é na igreja. Porque se o velho quiser me bater também, daí eu digo: não, estamos na igreja, que não pode ter violência aqui, né? Já tem uma desculpa assim, já saiu bem, né? E aí eu me preparei, como é hora, tomei um banho, penteei o cabelo, naquele tempo eu tinha cabelo. Tomei um banho, penteei o cabelo, escolhi meu melhor terno, só tinha um. Peguei uma das 4 gravatas de brechózão lá que eu tinha arrumado. E fui para a igreja, aí estava lá com a lição da escola sabatina sublinhada, porque vai que, né? Tem que estar pronto para tudo. Bíblia. E aí eu fiquei cuidando assim, ó, eu fiquei tipo, sabe o coiote e o papaléguas, aquele desenho antigo, né? Eu era o coiote. Eu fiquei ali cuidando, né? Aí ela passou assim, eu vi que ela foi ali e tal. E aí eu vi que veio o sogrão assim, e digo: eu vou ficar cuidando aqui, ó, eu vou dar o bote em algum momento. Eu vou agora e não vou, eu vou agora e não vou, né? E fiquei me encorajando, e aí terminou o culto, e eu pensei comigo assim: ora, mas sou homem ou não sou? Eu vou lá.
E aí eu fui até a porta, ele estava nunca me esqueço, ele estava na saída assim na porta, e o bicho está me assistindo agora, é um figura. Eu estava na porta assim, eu cheguei para ele assim com aquela conversa assim de sei lá, né? Cheguei assim, o nome dele é Rudimar. Cheguei e disse assim: seu Rudimar, que prazer em vê-lo aqui na igreja. Eu não sei o que foi. Mas então eu tinha um assunto para conversar com o senhor. Ele me olhou e falou assim: eu já sei o que você quer, isso é assunto para depois do sábado, me procura depois do pôr do sol. Virou as costas e saiu, me deixou ali sozinho falando. Então se encoraje na vida, se encoraje na vida. E claro, você vai ter que dar um jeito de conversar com o homem, você entendeu? Tem que conversar. E agora eu vou dar outra dica aqui de namoro para as meninas, que não é para agora, porque aqui vocês estão para estudar, mas tudo bem, vocês querem ouvir, não querem? Sim ou não? Ah, então tá bom. Vocês querem saber como é que ele vai ser no futuro? Porque é tudo mentira, viu? No começo é tudo enrolação desses caras. Esse negócio, eles ficam ali com a conversinha mansinha, é tudo mentira. Vocês querem mesmo saber como é que os caras são? Então você faz o seguinte, veja como é que, isso aqui é um conselho de Ellen White. Ela diz assim, ó, veja como é que ele trata a mãe dele. Do jeito que ele trata a mãe dele, vai te tratar para o resto da vida. Se ele não ajuda a lavar a louça da mãe dele, não vai lavar a louça para você. Se ele é mal educado com a mãe dele, será mal educado com você. Se ele é respondão com a mãe dele, será com você. Se ele nunca telefona para casa para conversar com a mãe dele, pode ter certeza que depois que passar a novidade de você, ele vai chegar em casa e não te diz nem oi. Do jeito que ele trata a mãe dele, ele tratará você para o resto da vida. Porque o homem é isso, nasce, o médico ali dá uma palmada, quem pega já a enfermeira dá para a mãe cuida e o homem fica nas mãos da mulher. Aí de repente lá pelas tantas a mãe entrega para a namorada, que vira a esposa, e a esposa cuida e no final da vida devolve para a enfermeira, e aí morre nas mãos da enfermeira. Moral da história, do começo ao fim, o homem está na mão da mulher, especialmente das enfermeiras. Mas eu dizia para vocês que Absalão era o irmão dela, e quando ele ficou sabendo que Amnon estuprou a irmã dele, o bicho ficou fulo. Disse, não vai ficar assim não. E eu disse para vocês, as meninas têm irmãos. E aí ele faz um plano, deixa passar, faz de conta que nada aconteceu. Um dia eles estão lá tosqueando ovelha, uma festona e tal, e Absalão mata o seu irmão Amnon. E depois daquela morte terrível, traz tremenda dor para a família, que você já pode imaginar. Absalão foge para um reino vizinho, do qual a mãe dele era aparentada, e lá ele vai ficar refugiado, creio que ali uns 3 anos, e fica um climão entre pai e filho. E o problema é que esses filhos de Davi eram uns trastes, e sendo honesto em termos assim de liderança, de força, o melhorzinho deles era Absalão. E quem sabe Absalão, se tivesse dado boa coisa, podia ter sido um rei extraordinário. Era um homem de personalidade muito poderosa. Mas eu não sei como é que o mal começou a tomar conta de Absalão, se foi a convivência num reino pagão, a amargura de ter matado o próprio irmão, passou um limite que não deveria ter passado. E ele começa a nutrir alguns pensamentos. O pai não sabe mais das coisas, o pai está velho, o pai é um ignorante, o pai é um atrasado, o pai não sabe conduzir o reino, eu faria muito melhor. E aí as circunstâncias aprontam uma. Tem um cara que trabalha para Davi, que é um dos braços direitos de Davi, e que também é um cara extremamente político, cheio dos seus defeitos e ambições, chamado Joabe. Por sinal, tudo em família. Joabe é sobrinho de Davi. E aí Joabe diz assim, olha, daqui a pouco o rei vai morrer, essa altura do campeonato, Davi já é um homem já bem mais velho. O rei vai morrer e eu vou ter que trabalhar para um dos filhos. E Joabe percebe assim, olha, os caras são uma negação. Então se é para escolher alguém, eu escolheria Absalão. E aí ele faz um estratagema
para trazer Absalão de volta para Jerusalém. E ele faz um teatrinho com uma senhorinha ali, consegue convencer o rei Davi, e Absalão volta para Jerusalém. O capítulo que você leu comigo agora há pouco, é quando agora Absalão se reinstala em Jerusalém. E o que é que ele faz? Ele começa a chegar na entrada da cidade e dizer assim: qual que é o teu problema mesmo? Aí os caras: não, nós estamos sem água lá no nosso vilarejo, não cavaram mais poço e tal. Ah, você tem razão, pena que não tem ninguém para te ouvir. Qual que é o teu problema mesmo? Ah, nós estamos pagando muitos impostos e tal, e não está dando nem para ficar com o trigo, e a gente não está aguentando. Se você tem razão, se eu fosse rei de Israel, eu resolvia isso aí para ti. E sabe qual é o jeito de ser popular? Vocês querem ser popular? Querem ser popular? Eu vou ensinar para vocês como é que se faz para ser popular. É só dizer o que as pessoas querem ouvir, sempre. 11 de 10 vezes você diz o que as pessoas querem ouvir. É claro que 99% das vezes você vai mentir deslavadamente, mas aí você vira popular. E eu te digo uma coisa: muitas vezes ser popular é extremamente diabólico, porque a Bíblia diz assim que Absalão furtava o coração do povo, e ele começou a virar o povo contra Davi, até que finalmente ele conseguiu ganhar força suficiente, e ele pega um grupo de comparsas, vai até a cidade de Hebrom, que é uma segunda capital, é a capital da tribo deles, Judá. E lá em Hebrom ele grita e aclama que é rei. E a essa altura do campeonato, Davi está meio sem moral no reino, o pessoal já enjoou dele, cometeu muitos pecados, e estoura ali uma revolta de Absalão, tendo para o seu lado muitos dos jovens e alguns dos grandes oficiais do rei Davi. E chega a notícia no palácio, e o pai ouve que o próprio filho se virou contra ele, e vem para tentar destruí-lo. Toda a história tem algumas camadas, essa aqui tem várias camadas. Você pode pensar nessa história sob a perspectiva de pais e filhos. Você pode pensar nessa história sob a perspectiva meramente histórica, lá do reino. Ou você pode até pensar nessa história na perspectiva de Cristo e Satanás, da rebelião de Lúcifer, onde Satanás aqui é representado pelo papel de Absalão, aquele que quer derrubar do trono o próprio rei. Toda a história tem vários nuances, você vai pegar aquele que fala o seu coração agora. E o interessante dessa história aqui é que Davi toma uma atitude. Quando ele sabe que o filho está vindo para matá-lo, ele sai daquele lugar do palácio, bota umas roupas humildes de pano de saco e vai caminhando e vai indo embora. E ele não resiste, ele não luta contra o próprio filho. E quando ele está indo embora, interessante, você fica pensando assim, ele desistiu. Davi tinha no seu coração o porquê que ele estava saindo. Ele sabia que não merecia o trono, ele sabia que tinha adulterado, ele sabia que tinha mandado matar um homem, então ele sabia que ele era um péssimo exemplo como pai, e tudo o que estava acontecendo não era culpa dos filhos dele, era culpa do péssimo exemplo dele como pai. Ele não era digno, e então ele abaixa a cabeça e vai indo embora de Jerusalém. E nessa saída de Jerusalém as pessoas se revelam, porque as pessoas são o que são, e aí você vai conhecer os seus amigos mesmo. Você quer saber quem é o parça, quem é seu amigo mesmo? É nas horas dos grandes problemas, quando os caras não te esquecem, e os caras ficam do teu lado nas horas de grandes problemas, aí cada um revela o seu caráter. E as pessoas começam a encontrar com Davi ao longo da caminhada dele indo embora. Isso está registrado a partir aí do capítulo 15, lá do verso 19 em diante. Quando Davi está saindo da cidade, a primeira pessoa que encontra com ele é um soldado, um comandante de guarda chamado Itai. A Bíblia diz que ele era um gueteu. Sabe o que é um gueteu? É um cara que nasceu em Gate, e Gate é uma cidade dos filisteus. Davi é o campeão que derrubou o gigante Golias, que era da onde? Dos filisteus. É interessante que tem um grupo dos filisteus que se converteu, e era uma guarda contratada de Davi. E os filisteus chegam para Davi, Itai o gueteu, e diz assim: meu rei,
Ó, isso aqui é história de verdade, muito melhor que qualquer sériezinha aí que você vai assistir de espada e de medieval e tal. Isso aqui é história de verdade. Ele chega e diz assim, ó: meu rei, nós estamos juntos aí, se é para morrer, vamos morrer junto, se é para viver, vamos viver junto, eu vou com o senhor, se eu for para o deserto, eu vou junto. E ele diz assim: não, não vem comigo, tu nem é do meu povo, eu nem sou mais rei, eu estou indo embora. Diz: não, nós estamos juntos, nós estamos juntos. E um cara que não é nem ali natural, ele vai embora com o rei. Aí o próximo camarada que ele encontra no caminho são dois, Zadok e Abiatar. Eles são os sacerdotes. Eles dizem assim: nós vamos embora com o senhor. Davi olha para eles assim: não, vocês ficam, o povo precisa de religião, eu vou embora, mas vocês ficam cuidando aqui da Arca da Aliança, vocês ficam aqui, e se Deus quiser que eu volte, eu voltarei. E o próximo cara que eles encontram deu um frio na espinha. Era um grande e genial conselheiro do reino chamado Hussai. Tem caras que lutam a guerra e tem caras que ganham a guerra. E esse é o tipo do cara que não lutava, eles ganhavam a guerra, eram os estrategistas. Mas ele vem e diz assim: eu sou fiel ao Senhor, nós estamos juntos como sempre foi, mas eu tenho uma péssima notícia. Lembra um dos melhores conselheiros que a gente tinha, Aitofel? Ele ficou para o lado de Absalão. É na hora que você não tem mais cargo, na hora que você não tem mais emprego, na hora que você não é mais importante, nessa hora você conhece os seus amigos. Quando você não tem dinheiro, nessa hora você conhece os seus amigos. E aí Davi diz assim: Hussai, sempre foi meu amigo, então vou te pedir uma última coisa. Você volta para o palácio, e aí você vai fazer o seguinte, que Davi também não era bobo, olha a sua estratégia dele. Diz assim: você volta lá, e você chega para Absalão e diz assim: agora eu sou contigo. Mandou o cara mentir, mas mandou fazer o quê? Agora eu sou contigo. Diz: mas e aí, meu rei? E você fica ouvindo o que o outro conselheiro, Aitofel, vai falar. Se ele falar vamos para a esquerda, você diz vamos para a direita. Se ele falar vamos para cima, você diz não, não é bom, vamos para baixo. E você confunde os conselhos dele, e você vai confundir o exército de Absalão, porque eles vão vir atrás de mim. E aí ele vai seguindo a viagem, ele vai indo embora em direção ao deserto. Aparece um outro cara, aparece um cara chamado Ziba, lá no capítulo 16. O Ziba era o servo que cuidava de Mefibosete, o último descendente do rei Saul, o último descendente de Jonatas, o amigo mais querido que Davi já teve. E ele cuidou desse rapaz que tinha dificuldades ali nas pernas, tinha as pernas quebradas e tortas. E ele pergunta assim: onde é que está o teu senhor? E Ziba diz assim: ele disse que ia ficar em Jerusalém porque o senhor não é mais nada, e Deus ia devolver o reino e o trono para a família dele. Eu estou aqui com esses jumentos aqui e tal. E Davi olha para ele e diz assim: a partir de hoje, tudo que era do teu senhor é teu. Vamos embora, que os caras querem matar a gente. Querem matar a gente, vamos embora, não vamos ficar aqui não. E Davi vai saindo, triste, chorando. E ele vai andando, quando ele vai um pouco mais adiante, aparece um outro camarada da tribo de Saul, os benjamitas. O nome dele é Simei. Tem gente que tem uma coragem para fazer as coisas e para bater em cachorro morto, né? Quando o cara não tem mais poder nenhum, daí você tem coragem para falar as coisas. E aí Simei começa a pegar pedras e diz assim: ó, maldito, maldito, vai embora, maldito, maldito, tratou mal Saul da nossa família, você não é rei de nada, rei verdadeiro era Saul, vai embora, maldito. A essa hora tem um outro sobrinho de Davi que está com ele, e ele mete a mão na espada e diz assim: o senhor dá um passo para o lado que eu puxo a espada aqui, eu degolo esse louco. Olha onde é que se viu aí afrontar o rei. E aí Davi, olha o que Davi diz. Davi diz assim: parou, não pega a espada não. Se até o meu filho quer me matar, quanto mais um benjamita da tribo de Saul, que está com raiva porque o reino era deles, não é mais. Se ele quer amaldiçoar e Deus deixou ele amaldiçoar, deixa que amaldiçoe. Você vê que Davi tem uma característica na vida, ele é focado nos problemas e não se incomoda com o que os outros dizem.
E você aí, qualquer bullyingzinho que mexe com você, você perde o controle. Falou do tamanho do meu nariz. Ora, falou que minhas orelhas são grandes, não sei o quê. Davi não perde o controle. Os caras querem matar ele, estão jogando pedra nele e não perde o controle. E desde criança, desde novo, Davi era assim. Você lembra muitos anos atrás, quando Davi era menino, e ele foi levar os queijos para os irmãos dele que estavam na guerra, a história lá de Davi e Golias. Davi chegou lá, viu aquele gigante insultando e xingando todo mundo, e blá, 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 blá. Tem horas que alguém tem que se levantar e responder aos gigantes. E como os caras estavam acovardados, ele se levantou: não vai ficar assim não, ninguém vai ficar insultando aí, não, vou resolver isso aí. E aí os irmãos dele dizem assim: quem é que você está querendo se meter na guerra de adulto aqui? Você não tem vergonha na cara? Quem é que está cuidando das ovelhas? E os irmãos dele começam a xingar ele porque ele quer defender o exército inteiro, vê se pode. Mas ele não perde tempo com os irmãos dele, ele não briga com os irmãos dele. Os irmãos dele xingam ele e ele não perde tempo, ele não fala nada. E ele vai lá enfrentar Golias. O problema dele é Golias, não é os gigantes. Então me digam por que nós perdemos tanto tempo brigando entre nós. Só me respondam isso. Por que nós estamos sempre com esse... A gente sabe o que fulano fala. Deixa que fale, vamos embora. Por que nós perdemos tanto tempo brigando entre nós, gente? Não faz nenhum sentido. Ele foi para o deserto, ficou escondido lá. E aí lá no palácio, Absalão tomou conta do palácio, fez uma loucura, pegou as empregadas e concubinas de Davi, teve relações com elas na sacada, na frente de todo mundo. Sabe o que ele queria dizer com ele? Ele estava dizendo assim: tudo que era do rei é meu agora, eu peguei tudo, é meu, eu que mando aqui. Tomou conta do trono. E aí subiu o orgulho e a arrogância de Absalão. O pai é um velho, o pai não entende mais nada, o pai já era, agora é nós, velho. E aí ele chama os conselheiros de guerra. E agora, como é que nós vamos fazer? Aquele cara que estava do lado dele, Aitofel, que não era besta, era muito inteligente, ele diz assim: teu pai é um leão de guerra, não vamos deixar ele se reorganizar, ele está escondido num buraco aí no deserto. Vamos agora com toda a nossa força, agora mesmo, sem perder tempo, vamos atrás, vamos pegar, vamos matar. Morto o rei, não tem mais volta, vamos resolver o problema. Mas ali estava o espião de Davi, plantado ali como um agente secreto. E Hussai se levanta e diz assim: eu tenho uma ideia que... O Aitofel sempre é um cara muito fera, tem ideias muito boas, mas eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é melhor. O senhor sabe que todo trouxa gosta de ser bajulado, né? Todo trouxa gosta. O senhor tinha que ter uma vitória assim, sabe aquela vitória assim de arregaçar? E para o senhor ter uma vitória de arregaçar mesmo, nós vamos fazer o seguinte: não é 2, 3 que vão ver a sua glória como novo rei. Vamos mandar chamar de Dan a Berseba, de norte a sul, vamos chamar todas as tribos de Israel. E depois que o senhor juntar todas as tribos de Israel, nós vamos lá e esmagamos Davi. E aí ele caiu na bajulação. Era uma armadilha. Ele disse: nossa, todo mundo me vendo aí acabar com o velho. Manda chamar aí todo o exército, todo mundo. E nisso, duas coisas aconteceram. Primeira, Hussai ganhou tempo para Davi descansar lá no deserto, se recuperar, se reorganizar, pegar armas e tudo mais. Ganhou tempo precioso. Segundo, chegam cavaleiros e gente correndo e chamando o exército do país inteiro. A rebelião até o momento era uma coisa localizada ali perto de Jerusalém. Havia lugares que eles nem sabiam o que estava acontecendo. Então chegaram assim: como assim tem outro rei agora? Quem é esse Absalão aí? Como é que nós vamos trocar? Então o povo não chegou com o coração assim para Absalão, chegou dividido. Naquela confusão de gente meio dividida, eles foram com o exército, e Davi tinha se recuperado, e ele dá uma ordem, disse assim: olha, vão lá e combatam meu filho, mas se lembrem que ele é meu filho, não matem meu filho. Não teve conversa, a batalha virou, meu amigo, e os caras lá de Absalão perderam feio, e deu um desespero, e Absalão pegou uma mula,
e correu com a mula por baixo de um arvoredo. Veja, é uma coisa interessante, é uma mula em cima de outra mula. E ele passa por baixo de um arvoredo assim, bem baixinho assim, diz que o bicho era cheio daquela cabeleira, enrosca os cabelos e fica pendurado. E aí Joabe, o cara que trouxe ele de volta, Joabe tinha que ter fugiu com Davi. Joabe era um cara assim que não era a melhor pessoa do mundo, sabe? Ele disse assim: olha, o rei falou, não mate o filho dele. Joabe, que era sobrinho, não obedecia a ninguém. Joabe disse assim: Absalão miserável, não me convidou para a rebelião. Queria ter sido convidado. Ele pegou uma lança, foi lá e enterrou a lança no peito de Absalão. Assim morreu Absalão. Quando o rei ficou sabendo, clamou e chorou, e disse que andava chorando, dizendo assim: meu filho Absalão. Olha, eu não sou o melhor exemplo do mundo para falar de pais e filhos, mas eu vou te dizer uma coisa, é o seguinte: no fundo, qualquer que tenha sido os problemas de vocês, nenhum pai quer o mal do filho. Tem uns que são mais difíceis, outros mais fáceis. Não dá para negar que alguns são pais melhores que outros. Mas nenhum pai quer chorar pela morte do seu filho. Davi foi um grande rei, péssimo pai. E ele viu pelo menos 4 dos seus filhos morrer. Joabe disse assim: ninguém perdeu a vida para você ficar chorando aí. Para de chorar agora, ou eu mesmo viro o reino contra você. E ele teve que engolir o choro. E aí ficou na dele, ficou no deserto. E o povo? Cara, o povo não tem mais Davi, também não tem mais Absalão. Daí o povo, escuta, quem é que vai administrar agora esse negócio aí e tal? Nós estávamos reclamando, mas sem ninguém está pior também. Manda chamar de volta Davi, já que chama Davi, ele é nosso rei. E os caras vão chamar Davi. E aí, meu amigo, quando eles chamam Davi, diz assim: mas eles me querem de volta? Querem? Ah, então estou indo. Se Deus quiser eu volto, se não quiser eu não volto. E agora tem um momento interessante aqui. O momento é o seguinte: o momento aqui são dos reencontros. Porque você lembra daquela galera que jogou pedra no rei porque o rei não era mais rei? Então agora ele voltou a ser rei. E agora tem que reencontrar o rei. E quando ele vem voltando com o seu cortejo aí, com o seu séquito, e está chegando de volta, ele passa o rio. Adivinha quem é o primeiro camarada que vem saudar o rei? Olha, aquele benjamita que jogou pedra nele. O cara já vem se ajoelhando assim, ó: oh meu rei misericordioso, oh, não leve em conta a loucura do teu servo, oh, toda aquela lambeção, né? Bajulador miserável. Lembra do sobrinho de Davi, o cara da espada? Dessa vez ele olhou e disse assim: não, agora não vai passar, agora não, agora o senhor deixa que eu vou resolver esse assunto aí. Olha o que Davi diz. Olha o que Davi diz. Ele olha e diz assim: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Zeruia é a irmã dele, a mãe do rapaz. Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Não precisa morrer ninguém para eu saber que eu sou rei. O cara bem resolvido, meu amigo, escuta os insultos e fica de boa. O cara bem resolvido ouve as pessoas te xingando e não está nem aí, ele segue adiante. Não vai morrer ninguém aqui, não precisa morrer ninguém, eu sei que eu sou rei. E então ele vai indo, e de repente aparece Mefibosete, e ele diz: Mefibosete, tu me abandonou, cara? Onde é que você estava? Aí ele disse assim: meu servo que me abandonou, o senhor sabe que eu não consigo caminhar, ele me deixou para trás e mentiu. Aí ele olha para o servo assim: quem é que está mentindo aqui? Diz: é ele, que não sabe quem é que está mentindo. Ele disse: então faz o seguinte, pega os bens de vocês e racha no meio, e pronto, não me incomodem mais. O cara que é bem resolvido, ele vai pensar em outras coisas, não vai ficar se detendo em coisinha pequena. E assim ele vai encontrando as pessoas que apedrejaram e as pessoas que fizeram bem para ele. Eu queria convidar aqui o pianista para tocar e queria te contar o último encontro de Davi quando ele estava chegando. Porque esse para mim é o encontro mais extraordinário. Você sabe que quando ele foi para o deserto,
não morreu de fome, porque lá no deserto apareceu um velhinho rico chamado Barzilai. Olha, vocês jovens, cuide dos mais velhos, viu? E esse velhinho rico, quando viu o rei indo para o deserto, pegou tudo que tinha, seus mantimentos, carregou ali centenas de tachos e tal com os mantimentos, e foi lá e deu comida para o rei e para os soldados do rei. Qual é o nome do velho? Barzilai. Quando Davi está chegando lá, ele manda chamar Barzilai, e ele diz assim: Barzilai, todo mundo me abandonou, Barzilai. Quando eu não era ninguém, você que cuidou de mim. Barzilai, você é o cara. Você eu tenho certeza que é parça. Você tenho certeza que é amigo. Barzilai, quando todo mundo estava me cuspindo e me jogando pedra, você me levou pão e água no deserto. E eu vou ser para sempre grato a você. Eu nunca vou esquecer que eu não morri porque tu cuidaste de mim, Barzilai. E aí o rei faz uma proposta para Barzilai. Ele diz assim: Barzilai, de hoje em diante, você vem comigo para o palácio, vai morar comigo no palácio, vai comer a minha comida, já que você me deu a tua comida. Agora você vai comer a minha comida para sempre, a comida do rei. Barzilai, a partir de hoje, se muda e vem para Jerusalém. Você sabe o que o velho disse para Davi? O velho disse o seguinte: olha para mim, rei, eu estou ficando surdo, como é que vou ficar ouvindo as músicas belas que tocam nas harpas do palácio? Nem vou aproveitar. Olha para mim, eu estou velho, eu nem sinto mais o gosto da comida, o senhor vai me dar banquete todo dia, eu nem aproveito. O palácio é tão bonito, eu estou ficando cego, já nem estou enxergando muito bem. Eu quero é morrer aqui no meu cantinho, onde viveu meus pais a vida inteira. Eu agradeço. Barzilai, vamos embora comigo. Eu tenho que te agradecer. Vamos embora, Barzilai, vem morar no palácio comigo. Então, se o senhor, olha o que o velho diz: se o senhor quer me fazer bem, então tem esse menino aqui, ó. Esse menino aqui como um filho para mim. Esse aqui é o meu servo chamado Quimã. Quer fazer bem para mim? Cuida desse menino aqui. Quantos de vocês estão aqui estudando porque alguém paga os estudos? Talvez não seja nem seu pai, talvez é alguém que doou. Sabe quem é esse? Esse é um Barzilai. É uma pessoa que resolveu abençoar você. E o extraordinário para mim da história de Barzilai e dessa história toda é que isso aqui era para ser uma história de tragédia. Fosse qualquer outro cara, você pode falar dos defeitos de Davi, mulherengo, mentiroso muitas vezes. Mas fosse qualquer outro cara, ele voltava para casa e você sabe o que ele fazia? Mandava emparedar e fuzil. Aqui não tinha fuzil, né? Mandava enforcar, mandava passar espada em todo mundo. Como qualquer governante mal resolvido, não aceitaria nunca ser questionado. Mandaria matar todo mundo. Ai daqueles que são líderes e não querem ouvir o pensamento daqueles que pensam diferente. Fosse qualquer outro cara, ele voltaria com a espada na mão, eliminando quem ficou pelo caminho. Mas ele voltou perdoando um por um. E você sabe por que Davi voltou perdoando um por um? Existe um salmo que ele canta um tempo depois aqui. Esse salmo está dentro do livro de Samuel. E nesse salmo aqui no capítulo 22, ele louva a Deus e diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, meu escudo, força da minha salvação. E ele vai contando aqui, ele vai enaltecendo a Deus, e ele vai falando como Deus o salvou. E ele vai dizer no meio do salmo assim: com benigno, benigno te mostras. Sabe por que ele vem perdoando um por um dos caras? Porque ele saiu da cidade para nunca voltar, porque ele era pecador e ele sabia que devia morrer. Ele perdoa porque o Pai o perdoou e não tem como ele não perdoar os outros. Porque essa é a oração que séculos depois Jesus vai ensinar no Pai Nosso.
de que só é possível Deus nos perdoar se nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então não fique aí se ofendendo por pouquinha coisa, e nem por muita coisa. Você fica aí guardando mágoa do que aconteceu, de um amigo que te falou uma coisa e você ficou achando ruim. Você fica lembrando de episódios ruins, de brigas com seus pais. Não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu vou lhe dizer uma coisa: a vida é o que é. A gente não tem como escolher, a gente tem que ir se adaptando e sobrevivendo. E se há uma coisa que eu aprendi, é que é melhor deixar o perdão e ir-se embora. Que se você ficar guardando isso para você, isso destrói você. Porque meu pai me fez isso, minha mãe me fez aquilo e tal. Deixa isso, cara, deixa isso, porque senão isso destrói você. Minha esposa está terminando a segunda faculdade dela, a gente conversa bastante, ela está fazendo psicologia. E outro dia ela me contando um negócio interessante, ela disse assim: as pessoas têm o poder de ressignificar as suas lembranças. Não confie muito nas suas lembranças. Você sabia que o nosso cérebro edita a nossa memória de acordo com as nossas emoções? E você fica condensando raiva e rancor, e você começa a imaginar coisas que nem aconteceram, e você acaba acreditando nisso. Perdoa, perdoa e vai embora. Segue. Perdoa e vai embora, porque se vive muito melhor. Alguns de vocês, hoje eu peguei as cartas que vocês escreveram para mim, muito obrigado, foi muito gostoso ler as cartas. Alguns de vocês agradeceram porque eu preguei sermões aqui que eu falei sobre a alegria, sobre a felicidade, sobre a vida boa. Não tem vida boa se você não dá o perdão. Não tem alegria se você carrega rancor, não tem. Isso é uma condição para que você consiga viver o que eu ensinei nos dias anteriores. Perdoa. Sabe o que significa, o que simboliza o Quimã e Barzilai? Barzilai, o velhinho, é aquele que descobriu o novo céu e a nova terra. E ele diz assim: é fantástico, meu rei. E o rei diz assim: eu estou voltando, o dia da minha volta está chegando nas nuvens do céu, e eu vou te levar para morar comigo no palácio. Você que ficou firme, você ficou do meu lado, mas você é como Barzilai, você diz assim: não, ainda não volta Jesus. Como assim ainda não volta? Não, ainda não volta Jesus, eu não quero ir sozinho, leva esse aqui também que é meu amigo, e faz para ele tudo que o Senhor queria fazer para mim, e bota ele para morar no palácio. E hoje à noite eu vou desafiar você a fazer uma coisa diferente aqui dentro da igreja. Eu vou fazer você fazer uma declaração de amor a ágape, o amor de Cristo, e dizer para alguém que você quer vê-lo no céu. Não é só assim tipo, quero te ver no céu. Não, é quero te encontrar lá mesmo, e vamos tomar providências para que a gente não se desencontre nesse rumo, e que nós dois estejamos lá. Você vai encontrar uma pessoa aqui hoje à noite, para orar com ela e dizer o quanto ela é importante. Eu queria que os professores fizessem isso também. E eu vou fazer primeiro, antes de vocês. Essa semana eu fiz amizade com uma pessoa. Iris, eu tenho um presente para você. Eu só tenho um exemplar do estudo bíblico que eu escrevi. Eu trouxe para gravar um vídeo lá para o meu canal, nas horas vagas aqui. Esse é um presente meu para você, de todo o meu coração, porque a gente vai se encontrar lá no céu, tá bom? Deixa eu te dar um abraço. Agora é a sua vez. Eu vou te dar 2 minutinhos para fazer isso sem algazarra, com reverência, e depois eu vou fazer uma oração aqui. Pode ir, pode levantar, não tem importância. Eu queria que os professores fizessem o mesmo. Não deixa ninguém para trás. Tem gente sentada sozinha nos bancos aqui, ó. Não deixa ninguém para trás.
Agora pega o seu amigo e traz aqui, ó. Pega o seu amigo e traz aqui na frente. Esse é o retorno do rei. Não é Davi que vem vindo do deserto. É Jesus, o Rei dos Reis, que vem retornando. Eu creio nos milagres e eu creio no sobrenatural. Eu creio na volta de Jesus nas nuvens do céu. E eu não vou sozinho não. Nós vamos todo mundo junto.